E aí galera, beleza? Hoje eu vou falar aqui desse livro aqui, Tombstone. É um livro que fala um pouco sobre o período, o período da China, que teve greve, né, de 1956 até 1962, 60. E foi um livro que eu mais demorei para ler de todos que eu já li, porque ele é um livro bem pesado, né, um livro cheio de fatos, não tem muito o que se argumentar sobre ele, só que são fatos que são muito ocultados, literalmente. São fatos que são de difícil acesso. Esse livro, obviamente, né, agora que eu já li, eu posso dizer obviamente, mas talvez você não saiba, ele é banido na China, né? Assim como tantos outros ainda são, hoje em dia, banidos na China. Bom, então, o livro tem esse nome, Tombstone, que quer dizer, o livro é todo em inglês, né? Não sei se tem, acho que não tem tradução ainda, espero que tenha tradução um dia. Tombstone é aquela pedra que fica na lápide, eu acho, né, em cima do túmulo de alguém, né? Então no cemitério tem lá escrito o nome da pessoa e tal. Então, e o título tem esse nome porque o autor fez esse livro em homenagem ao pai dele, que morreu de fome na China, e o autor é chinês, inclusive, né? Viveu tudo isso. O livro é um relato pessoal dele e também científico, né? Já que ele estudou, conseguiu sair de lá e virou um especialista no assunto. Claro que é um pouco difícil para ele relata no livro, né, que ele inclusive várias vezes se emocionava ao estudar isso, porque ele viveu e foi um período horrível, e não só ele que viveu, mas também várias pessoas que ele trabalhava junto se emocionavam ao ponto de, assim, chorar e tal. Mas voltando, ele disse que queria, no final das contas, fazer uma homenagem ao pai, então ele pensou em, de fato, fazer uma tombstone, né, lá na China, onde o pai dele morreu, para lembrar, escrever que ele morreu de fome, para lembrar, que isso fosse lembrado, que não fosse em vão, né? Mas nada impede que esse túmulo não seria violado, como ele relata também que aconteceu na China, né, que eles violavam os túmulos das pessoas, e no futuro valas coletivas, né, por tantas mortes que houveram, para usar como adubo. Então ele fala que seria muito fácil, ele faria um trabalho muito ruim se ele fizesse isso. Então ele escolhe o outro meio que foi muito mais inteligente, que seria um livro, que esse sim nunca será, mas foi bonito na China, né? Nunca seria esquecido. Bom, e todo esse assunto é um pouco polêmico pela conjuntura da situação, né? Que o governo tinha um monopólio da informação nesse período específico. Esse livro só trata desse período, né, inclusive. Então, tudo que eu falo se refere a esse período, né? Então, ele tem monopólio da informação e ele não deixava, muitas vezes, né, que a informação chegasse, informações prejudiciais ao governo chegassem muito longe, né? Sempre cortava antes. No livro ele cita, né, que são, no mínimo, 36 milhões de pessoas que morreram de fome. Então, se você pensar proporcionalmente ou absolutamente, isso é um número muito, muito absurdo, muito, muito absurdo. E ele cita também uma outra província que foi aquele relato mais no livro, que chegou a morrer 25% da população. E desses 25%, 50% era força de trabalho, né? Porque, sem contar crianças, por exemplo, que os pais faziam de tudo para a criança, então o pai morria de fome e a criança ficava, né? E no livro ele tem esse cuidado, inclusive, de contar como seria isso, de morrer de fome, que não é uma coisa que você morre no estalar de dedos, de uma hora para outra você morre de fome. É uma coisa que leva dias, é um sofrimento, e chega num ponto que a pessoa tá morrendo de fome, chega num ponto que ela tá viva ainda, mas ela não consegue mais se alimentar. Viva, né? Viva. Ela já, digamos assim, tá fadada ao destino dela de morrer de fome. Então, pode chegar num ponto que é tarde demais, mesmo que ela coma alguma coisa, né? Ter uma ingestão, ela vai talvez vomitar e vai morrer do mesmo jeito, que o corpo não aguenta mais. E também, né, essa questão de você ficar com fome, você fica, logicamente, né, muito fraco, né? Então, esse era um artifício usado em outras ditaduras, inclusive, para controlar a repressão do povo, era deixá-los com fome, né? Assim não teria tanto combate, né? E outra coisa que foi legal também no livro, que não só esse número absoluto de mortes, de fato, pela fome ocorreram, mas também números de pessoas que deixaram de nascer devido à fome, porque a gente sabe que está relacionada a natalidade com a qualidade de vida, né? Quando a gente tem, por exemplo, né, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, tem a geração dos baby boomers, que seriam o pessoal que os soldados voltaram cheio de alegria, venceram a guerra,
estabilidade econômica e tudo, e vem uma geração, uma pancada de natalidade, geração nova de pessoas, e o contrário acontece na China. Devido à fome e ao desgaste em todos os sentidos, estima-se 40 milhões de filhos que não nasceram e nasceriam se não tivesse todo esse processo de inanição que acontecia, né? Então, mas o livro, ele fala um pouco sobre as causas dessa fome, de como que foi uma fome não por fatores naturais, como não foi uma grande peste, alguma coisa desse tipo, né? A informação que a população iria passar fome existia, era toda uma conjuntura, que eu vou tentar falar um pouco, né? Que causava isso, mas eu não vou chegar próximo, nem 10% do que o livro fala, que é um livro de 600 páginas, muito, 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 muito detalhado, né? Então, mesmo assim, eu vou tentar, né? Então, primeiro que tem a questão marxista, digamos assim, que seria... tem até um ditado, né, que o Mao Tse Tung falava sempre, acho que estava no The Little Red Book, né, o livro pequeno dele, que todo mundo tinha que andar com o livro, né, na Revolução Cultural de 58, que ele falava que dos seus 10 dedos, a fome era um dedo só, e era muito pouco comparado aos outros 9 que iam ser o grande avanço do comunismo. Então, eles tratavam essa morte, inclusive por fome, como um efeito colateral do grande avanço, né, do comunismo pela China, da grande revolução que iria acontecer na China, né? Mas um grande fator também foi que eles faziam uma projeção, né? Primeiro que a China era organizada toda hierarquicamente, né? Então, você tinha sempre um soldado que reportava a um soldado superior, a um superintendente, e fazia uma grande cadeia, de modo que o último cara lá de cima era o Mao Tse Tung, e fazia de fato uma pirâmide, né? Desse modo, né, isso é uma grande característica de ditaduras em geral, é que a culpa, ela nunca é das pessoas, né? Não é muito difícil você atribuir a culpa a alguém. Todas as pessoas parecem que só estão cumprindo ordens. Então é como se todo mundo lavasse a mão e fizesse o que está sendo mandado, até porque havia uma repressão muito grande. Há pessoas que seriam chamadas de direitistas, por exemplo, ou que estariam sabotando o governo por qualquer razão fútil, literalmente fútil. O autor relata, inclusive, que uma das professoras dele que ele mais gostava da escola, uma vez foi... enfim, uma professora que trabalhava sempre, era totalmente certa no sentido do cidadão perfeito, comunista, né, que só andava em linha reta, e mesmo assim ela foi presa, e sumiram com ela, da noite pro dia ela foi taxada de direitista e foi presa. Ele fala também que o pai dele levava ele para vários eventos, né, que aconteciam publicamente de espancar e matar pessoas publicamente, com a população toda assistindo e incendiada por esse sentimento. Mas o pai dele reconhecia que aquilo era errado e falava pra ele, olha, isso aí não é legal não. Às vezes era uma pessoa que o pai dele conhecia e sabia, talvez, que não fosse daquele jeito, né? Mas tudo nesse sentido. Então, assim, lá pra frente, né, as fazendas foram transformadas quase... foram fechadas e transformadas em comunas. Foram fechadas e transformadas em comunas. Assim, ninguém podia ter mais cozinha em casa. Ia ser uma cozinha comunitária para cada comuna. E era feita uma projeção de quanto eles iam conseguir produzir grãos e alimento para a China, né? Que tudo ia ser a produção da população ia toda ser confiscada e depois de várias coisas ser redistribuída teoricamente igualmente, né? Mas acontecia várias coisas. Então, por exemplo, eles faziam vamos supor que isso tem tudo no livro relatado com números, né? Eu vou dar um exemplo que eu tô lembrando de cabeça de um exemplo específico, né? Que tinham produzido 1 bilhão de toneladas e de um ano para o outro eles eram uma projeção de 3 bilhões. E desses 3 bilhões o governo ia tomar para ele 500 mil toneladas, né? Tudo toneladas. Só que essa produção não veio nem 1 bilhão, nem 3 bilhões, veio metade, tipo meio bilhão, muito pouco, muito menos do que seria a projeção, que foi triplicar. E mesmo assim o governo mantinha a taxa que ele tinha feito na projeção avançada. Então, não só veio menos comida do que esperado, como o governo taxava como se tivesse vindo tudo, né? Então, o governo não tomava esse prejuízo. Quem ficava com prejuízo era a população. E daí, mais pra frente, Mao Tse Tung fez empréstimos, né, com o resto do mundo, né? E precisava cumprir com essas obrigações de empréstimo, que eram grãos, né? Então, às vezes, a produção não vinha como ele queria, mas ele tinha que dar os grãos
com o pagamento do empréstimo, e aí deixava mais uma vez a população na mão. E com isso, nesse cenário de fome que não acabava mais, a população não se via em outra situação até praticar coisas como canibalismo, né, que são altamente deploráveis, e eram altamente deploráveis na época, mas chega num ponto que você não tem muito o que fazer. Então o livro tem relatos muito vívidos disso, né, muito, assim, detalhado, muitos detalhes, a parte que eu particularmente não gosto muito de ler, mas enfim, finge que não tá lendo, né, mas é importante para dar esse contexto, né, que eu também não vou falar aqui, mas só para ilustrar, o livro comenta que, por exemplo, tem casos de as famílias trocavam as crianças para não comer o próprio filho, trocava o filho de duas famílias e cada um comia o filho da outra, por exemplo. Ou então o pai que sabia que ia ser pego pelo governo como taxado como direitista, ou que então ia morrer de fome, matava as crianças antes para elas não ter que ver o pai naquela situação. Isso também ocorria. Ou então, o que me chamou muita atenção, outro caso, né, assim, o último, é que às vezes tinha uma família e o pai morria de fome, né? Essa coisa da morte gradual. Então a criança às vezes não percebia que o pai estava morrendo, do nada morre, porque todo mundo meio que convivia com essa coisa da fome. E a criança que não tem muito ainda o senso de moral, do que é certo e o que é errado, muito bem construído na cabeça, às vezes comia a carne do pai, né? Sem saber, obviamente, muito bem o que estava fazendo. Então esse é o ponto que chegava, né? Isso tudo tá, assim, tem muitos detalhes no livro, realmente, e por isso que foi difícil pra mim de ler, né? E ele conta, assim, agora eu não lembrei de outra coisa, falando de canibalismo e tal, mas não só isso, né? Por exemplo, ele conta um relato pessoal do pai dele, que eles tinham um búfalo, o pai dele era fazendeiro, né? Tinha terra e cultivava, né? O pai dele tinha um búfalo que ele cuidava, assim, todo dia, era muito apegado, inclusive, tinha um nome. Mas chegou um ponto que o governo chegou e levou o búfalo para o abate. Eu não lembro exatamente se era um búfalo, na verdade. E assim, o autor fala que ele nem sabia se eles iam uma hora comer aquele... Claro que chegar a fome, né? Mas talvez não fossem os planos tornar aquilo um alimento, né? Mas aí eles levaram o búfalo inteiro, ele pesava não sei quantos quilos e voltou um pedaço de 300 gramas de carne por aí, para eles comerem. Que era, assim, uma quantidade de comida muito grande para eles, que de uma qualidade muito grande também, que geralmente eles só grãos e inclusive partes que geralmente não eram comestíveis, por exemplo, a casca do arroz. E o pai dele disse que o pai dele não teve coragem de comer, né, a carne, né? Ele, mesmo com fome, o pai dele que morreu de fome, não teve coragem de comer. Então isso mostra um pouco o viés, né? Muita gente fala hoje enfim, vegetariano, vegano, imagina o que é isso, né? Numa situação que você está realmente morrendo de fome, literalmente morrendo de fome. E também teve outro caso, né, que, enfim, a produção de grãos não foi obtida devido às projeções e tudo mais, e Mao Tse Tung culpou, óbvio que não é culpa do governo, né? A culpa foi dos pardais que estavam comendo os grãos que deveriam ser para os humanos. Então Mao Tse Tung ordenou para a população toda sair nas ruas e matar todos os pardais que eles vissem, porque era a grande peste da China, esse era o problema, que estava comendo os grãos da China. E a população saiu com tambores e panelas e fazendo barulho, tanto para tentar matar os pardais, seja paulada, pedrada, jogando pedra para cima, isso ocorreu também, mas também para fazer muito barulho, para que os pardais não pudessem pousar no chão, porque se tivesse um barulho, o pardal não pousa. E ele ia morrer de cansaço, voando, sem conseguir pousar em lugar nenhum, ia morrer de cansaço. Isso realmente aconteceu, a população, enfim, nesse meio de desinformação, abraçou essa ideia, e depois eles amarravam vários pardais juntos, tem um caminhão de pardais, isso tem imagem no Google, você pode olhar. Mas eles saíam amarrados em cordões de pardais, então nos carros passavam-se os pardais, assim, fazer como se fosse um espetinho, assim, fazendo analogia do pior jeito possível, mas no sentido de celebrar, sabe, de falar que, eu tô seguindo aqui, como se fosse algo quase patriótico, né? Você tá lá junto com o governo, matando os pardais. E depois, na próxima safra, que os pardais já tinham morrido e não veio boa de novo, a culpa foi dos besouros. E repete o processo nos besouros e assim por diante, né? Bom, além disso, teve uma hora que
no grande salto para frente, né, em 1958, que o Mao Tse Tung decide, não bastante de ver a produção horrível na China, de alimentícia, né, ele decide industrializar a China. Então ele traz os funcionários que seriam da agricultura para trabalhar em fábricas de metal, fazer metal. Então eles derretiam, por exemplo, coisas absurdas, panela que eles tinham em casa, derretia para fazer um metal de péssima qualidade, porque eles não tinham know-how nisso, eram pessoas que trabalhavam na agricultura, e ao mesmo tempo tira pessoas da agricultura que deveriam estar lá trabalhando para fazer a comida, que ninguém tinha comida. Uma das coisas que mais me chama a atenção no livro é como ele é tratado hoje em dia, né? Depois de apresentado aos fatos que aqui estão, como ele é tratado hoje em dia. Né? Acho que foi em 2010, construíram uma estátua de 37 metros dele, dourada, uma estátua dourada, uma coisa parecida. Bom, então acho que eu nunca que eu vou conseguir falar tudo, mas consegui passar o que eu achei mais importante do livro, mais interessante na verdade, né, sobre a minha visão. Eu recomendo muito que todos leiam um livro que por si só por ser banido na China já deveria ser lido pelo resto do mundo, e que foi de fato abrir meus olhos, né, para muita coisa. Então é isso.